Graças a Deus. Nós trouxemos algumas mensagens, algumas quarta-feiras atrás, falando sobre o Espírito Santo. Nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Nós falamos sobre o poder do Espírito Santo na vida do ser humano. Nós falamos também o que é o pecado contra o Espírito Santo. Então nós falamos muitas coisas sobre o Espírito Santo. Então é importante agora que nós entramos em uma fase, já que nós sabemos tudo isso, na fase de sermos realmente batizados como Espírito Santo para coisas maravilhosas acontecerem em nossas vidas, amém? Tudo que está escrito na Bíblia, os grandes homens só conseguiram fazer grandes maravilhas porque o Espírito Santo do Senhor estava sobre eles, senão eles não conseguiriam fazer. Então o Espírito Santo é um diferencial. A Bíblia diz no 1 Coríntios capítulo 2 e verso 9, está escrito assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então essas coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu o coração do homem, são coisas extraordinárias. Por exemplo, quem poderia imaginar um garoto de 13 anos vencer um gigante de 3 metros de altura? Isso aí o olho nunca poderia ver e o coração nunca poderia imaginar que iria acontecer. Como um homem com apenas 300 pessoas, 300 homens, vence um exército com mais de 100 homens, 100 mil homens. Isso é impossível. Como que um homem com uma queixada de um jumento, não é uma metralhadora, se fosse uma metralhadora, ainda mais aquelas que estão usando no Rio de Janeiro, que derruba até helicóptero, seria fácil. Mas uma queixada de um jumento, como que um homem com uma queixada de jumento mata 1000 homens? Então são coisas extraordinárias, coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem. A Bíblia diz que Deus quer fazer na nossa vida coisas extraordinárias. Mas o que está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Ele não preparou para todo mundo, Ele preparou para os que amam. Então Ele preparou essas coisas maravilhosas para um povo selecionado, tá? Verso 10: mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então nós passamos a ter essa fé sobrenatural, ver pela fé o que Deus vai fazer nas nossas vidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela. Por exemplo, aqui ninguém já foi no céu, mas todo mundo quer ir para lá. Quer ou não quer, irmão? Quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão. Amém? Quem quer ir hoje, levanta a mão hoje. Só se for aqui atrás, porque na frente ninguém levantou a mão. Eu já ia orar para você morrer, né? Ninguém quer morrer, né, irmão? Todo mundo quer ir para o céu, né? Tá. Então Deus revela as coisas celestiais através do seu Espírito. Isso nos dá o desejo de querer. Então Deus revela as coisas, as profundezas de Deus é revelada através do seu Espírito. Verso 11: porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então nós só aprendemos, passamos a conhecer as coisas de Deus pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não tem noção do que é as coisas de Deus, porque o Espírito do homem não pode revelar, o Espírito de Satanás muito menos. Então essas coisas inexplicáveis, elas são reveladas através do Espírito Santo. Verso 12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aqui fala de 2 espíritos, tá? Não recebemos o espírito do mundo. Qual é o espírito do mundo? Qual é o espírito do mundo?
Ah, pastor, o espírito do mundo é o espírito do homem. Não, o espírito do homem é do homem. O espírito do mundo é o espírito de Satanás. O espírito que opera. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 4:4, diz que Satanás é o príncipe desse mundo. Ou seja, ele ainda prevalece nesse mundo. Tudo isso que a gente vê, irmão, né, no televisão, no dia a dia, é o império de Satanás funcionando, mais do que nunca. Então o espírito de Satanás opera no mundo. Por que que um homem mata outra pessoa? Mata o próprio filho, o filho mata o próprio pai, e por aí por diante. Espírito de Satanás operando no homem. Agora recentemente, lá no Rio de Janeiro, uma mulher matou o marido, matou o filho, e quando os policiais foram prender, ficaram com medo dela. Ela não estava com nenhuma arma na mão. Por quê? Porque pela feição dela, pela atitude dela, a própria polícia percebeu, viu que ela estava endemoniada. Então o que acontece? Esse demônio, irmão, que opera no homem, esse demônio, ele é de Satanás. É o espírito do mundo, o espírito que está no mundo. Então a Bíblia aqui fala o quê? Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Nós não recebemos o espírito do mundo. Nós não recebemos o espírito de Satanás. Mas o espírito que provém de Deus. Então nós que confessamos Jesus, recebemos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o Espírito que vem de Deus. Então o espírito do mundo que leva o homem a fazer todas as coisas perversas, nós não temos, nós não recebemos. Porque aquele que recebe esse tal não é de Deus. Então por que que nós começamos a agir de uma forma diferente? Porque nós passamos a receber o Espírito de Deus. E por receber o Espírito de Deus, e aí há uma controvérsia. Lá no livro de João está escrito o quê? Que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então quem ama o mundo passa a amar as coisas de Satanás. Quem ama as coisas do mundo, aqui, irmão, tem que haver uma diferença. Tem que haver um diferencial. Quem tem o Espírito de Deus não tem comunhão com o mundo. Aqui tem uma irmã que ela era festeira, né? Ela gostava de festa, de forró, né? De dançar. E aí ela aceitou Jesus, começou a vir para a igreja. Aí um dia ela estava com desejo de ir para a festa. Aí ela foi para a festa. E aí quando chegou lá ela passou mal, não se sentiu bem. Aí no outro dia ela me procurou e disse: olha pastor, engraçado, eu achava que eu nunca ia parar de ir para a festa. Por isso que eu aceitei Jesus na Nipo. Que a pessoa que me trouxe para a Nipo disse, eu perguntei para a pessoa: eu posso ir para a tua igreja e posso ir lá pro, esqueci o nome do clube lá, né? Sei lá, clube tal. Aí a irmã disse: pode. Quer dizer que na tua igreja pode aceitar Jesus e ir para a festa? A irmã disse: pode. Ah, então eu vim para Nipo por causa disso, pastor, porque eu poderia vir para aqui para Nipo e eu poderia ir lá para a festa. Aí eu achei a igreja do meu sonho, né? Aí veio para a igreja. Aí passou alguns dias e sentiu, e havia uma banda aí, eu não sei, parece que era a calcinha sem calcinha, não sei, uma banda que vinha aí, né? E ela ficou toda empolgada e foi. Quando chegou lá, irmão, ela não sentiu alegria. Ela se sentiu mal, nem esperou a banda cantar, ela já foi embora. Aí no outro dia ela me disse: pois é pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu falei: simplesmente você está sendo visitada pelo Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não tem comunhão com o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus se revela em nós através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então isso é um diferencial. É tanto que essa irmã está firme na igreja até hoje, né? Por quê? Quem fez a obra nela? O Espírito Santo, tá? Verso 13.
as quais também falamos não com palavras e sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então quem não recebe o Espírito de Deus não entende, irmão, não compreende. Como pode ser? Ou seja, as pessoas estão na televisão direto, pastor é carloteiro, pastor é ladrão, aquela igreja não presta, e fazendo mídia e tudo mais. A Bíblia diz, então haverá uma diferença dos que servem a Deus e dos que não servem, amém? Mas para isso tem que ter o Espírito Santo. Então a partir de hoje, aí por alguns dias nós vamos falar sobre o batismo. Nós vamos fazer aqui algo especial para receber aqueles que ainda não são batizados. Ai, pastor, eu tenho tanta vontade de ser batizado, né? Tem uma irmã, deixa eu ver se ela está aqui. Se ela tiver, eu não vou falar, porque eu não gosto de falar quando as pessoas estão, senão elas ficam com vergonha. Não, ela não está, ela não veio hoje, tá? Ela disse, pastor, na hora que está louvando ali, orando para ser batizado com o Espírito Santo, eu começo a sentir assim uma coisa. Aí eu digo, meu Deus, será que é Deus ou é o diabo? Eu falei, irmã, você está aqui buscando Deus ou o diabo? Deus, então é Deus. O Senhor disse o quê? Aquele que me buscar de todo o coração, me encontrará. Se você está aqui buscando a Deus, você vai encontrar Deus, não é o diabo não, pode ficar tranquilo, amém? Amém? Então quem já é batizado vai ser renovado, e quem ainda não é batizado vai ser batizado em nome de Jesus, amém? Tá, nós vamos começar a falar algumas coisas que devemos fazer para ser batizado com o Espírito Santo, amém? E os que estão encalhados, que foram batizados, nunca mais sentiram alegria para ser renovado. Então nós vamos falar de algumas coisas que é importante nós sabermos. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 2. Aliás, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Repete comigo, diga, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeira coisa que você tem que entender, para ser batizado com o Espírito Santo, requer sacrifício, amém? Requer sacrifício. Não é o sacrifício do Velho Testamento que tinha que sacrificar um animal. Não é um sacrifício que a Bíblia fala até que sacrifício de tolo. Primeiro sacrifício que nós temos que fazer é o nosso corpo. Sacrificar o vosso corpo em culto ao Senhor. Cultuar a Deus com o nosso corpo. Cultuar a Deus. Irmão, tem gente que ele não tem coragem de vir na igreja. Se você chegar lá, tem uns que estão morrendo de preguiça. Tem uns que estão morrendo de doença, né? Está na inerte, porque não quer buscar a Deus. Não, Deus está em todo lugar, amém, Deus está em todo lugar, mas será que está em você? Então a Bíblia diz o quê? Que nós devemos fazer o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável. Qual é o sacrifício vivo, santo e agradável que nós fazemos com o nosso corpo? É o nosso culto racional, é cultuar o Senhor racionalmente. E aqui tem uma coisa, irmão, que parece ser o Espírito Santo, que não é. Eu estava vendo agora esse dia na internet a unção do jiu-jitsu, a unção do MMA, né? Os caras orando e começam a derrubar o outro e rolar pelo chão.
A Bíblia diz que o nosso culto tem que ser racional. Tem outras igrejas aí, irmão, que quebram cadeira, que fica pulando mortal, que fica rolando. Eu fui um dia na igreja de um amigo meu, ele me convidou para pregar, eu foi com medo. Era gente rolando, jogando cadeira para cima. Cadê o raciocínio? A Bíblia diz que as coisas de Deus é com decência e ordem. Então a maioria, uma grande parte das igrejas pentecostal, que se diz pentecostal, que na realidade tem usado, falta de raciocínio, irmão, buscando uma emoção negativa para dizer que tem poder. E tem uns que até, eu acho que até sente, sei lá. De repente pode até sentir, mas não é Deus. Então o nosso culto tem que ser racional, irmão. As coisas de Deus é organizada, as coisas de Deus é com decência e ordem. Amém? Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer para receber o batismo como Espírito Santo é um sacrifício. Que sacrifício é esse? De buscar a Deus, através de cultuar a Ele com raciocínio que nós temos. Um culto racional como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Então, se nós não buscarmos, eu nunca vi ninguém sendo batizado com o Espírito Santo se não for buscando a Deus, irmão. E o lugar de buscar a Deus é na casa do Senhor. Não que você não pode buscar na sua casa, claro que pode. Pastor, eu posso fazer um culto racional na minha casa? Claro que pode. Mas nós vamos entender mais na frente porque é importante estarmos juntos. Amém? Tem um rapazinho ali meio bêbado que quer assistir o culto. Tem alguns irmãos olhando, né? E os obreiros botando ele para fora. Alguém pode até pensar, pastor, mas esses obreiros não estão errados, o rapaz que assistiu o culto. Irmão, o cara que bebe cachaça, ele tem que ir para Gandar, não é para a igreja não. O cara tem que vir para a igreja, é sã de entendimento, amém? Como que ele vai fazer um culto racional se o entendimento dele está totalmente tenebroso por Satanás? Tem gente que só lembra de vir para a igreja quando está bêbado. Tem um rapaz aí chamado Edinho, que é meu amigo, né? Já foi até obreiro aqui. Um dia eu encontrei ele na rua, por incrível que pareça, era 5 horas da manhã, ele não estava bêbado. Até porque era no dia da eleição, né, irmão? Não pode vender cachaça, né? E eu falei para ele falou, pastor, eu falei, cara, por que tu só vai na igreja bêbado? Não, é porque... Eu falei, não é que Satanás te leva lá para atrapalhar o negócio, amém? Culto a Deus tem que ser racional, irmão. É o que está escrito na Bíblia. Devemos cultuar a Deus racionalmente, fazendo um sacrifício vivo, agradável ao Senhor, que é o nosso corpo em presença a Ele. Aí o Espírito Santo começa a se mover sobre nós, amém? Segunda coisa que nós devemos entender, ainda aqui em Romanos capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me é dada, aliás, capítulo 2, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção, diga comigo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que isso quer dizer? O nosso entendimento tem que ser renovado. O nosso entendimento tem que ser diferente. Como é que o nosso entendimento é mudado? Ouvindo a palavra, é o que você está fazendo agora. Essa palavra, o que é que vai trazer para você? Uma renovação no seu entendimento. Você vai começar a pensar diferente, agir diferente, ser uma pessoa diferente. Vai agradar a Deus com as suas atitudes e Ele vai batizar você com o Espírito Santo. Amém? O nosso entendimento precisa ser renovado. Se o nosso entendimento... Bom, a pessoa vem para a igreja e continua pensando as mesmas coisas. Um dia nós tínhamos uma irmã aqui, chegou a ser era até missionária. E aí um dia ela fez um negócio aí, humilhou uma pessoa, um negócio terrível. Aí eu cheguei para ela e falei assim, irmã, você precisa mudar. Se você não mudar, Deus não vai operar na sua vida. Ela olhou para mim e disse assim, pastor, eu nasci assim e vou morrer assim. Vai morrer mesmo. Tanto é que não está mais nem na igreja.
Eu nasci assim e vou morrer assim. Não. A Bíblia diz que Deus entregou os ministérios para a igreja, para que todos nós chegamos à estatura de um homem e de uma mulher perfeita diante do Senhor. Deus quer a sua perfeição, Deus quer a minha perfeição, Deus quer que amanhã nós sejamos melhor do que hoje nós seja melhor do que ontem. É uma evolução para chegarmos a ser cheio do Espírito Santo. Tem que mudar de entendimento, amém? Se não mudar de entendimento, vai continuar sendo a mesma pessoa. E a Bíblia diz que quem está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Por quê? O que te tornou uma nova criatura? Foi o teu corpo que ficou mais novo? Não. Foi o teu entendimento que se renova a cada dia. E esse entendimento, ele vem através da palavra. Crente tem que amar a palavra, crente tem que gostar de ouvir a palavra, até porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que a nossa fé só é aumentada quando ouvimos a palavra. Então, por exemplo, o nosso entendimento só é mudado quando ouvimos a palavra. Crente que não gosta de ouvir a palavra, ele continua sendo a mesma pessoa de antes. Não há renovação nele, não há mudança nele. Se não existe mudança, se não existe novas atitudes, é impossível sermos batizados como Espírito Santo. Para sermos batizados com o Espírito Santo, precisa-se de um novo entendimento. Amém? Terceira coisa, abre a tua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses agora é um pouquinho mais demorado, vai ficar meio chato o culto, mas é bom ler isso aqui porque é necessário, amém? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveste nelas. Ou seja, irmão, coisas que quando nós vivíamos antes, como um velho homem, como uma velha mulher, nós praticávamos a prostituição, a lascívia, né? Coisas que irritavam Deus. Verso 8: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, ciência, das palavras torpes da vossa boca. Irmão, tem crente que apesar de ser crente, as palavras dele é só palavra chula. A Bíblia diz que toda palavra que sair da nossa boca, que seja para edificação dos que o ouvem. Mas tem pessoa que até uma vergonha, e isso a Bíblia condena, tá? Verso 9: não mintam uns aos outros, pois que já vos despistaste do velho homem com seus feitos, e vos vestis do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tá? Verso 12: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amado, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Amém, irmãos? Olha só que coisa que tem que acontecer na nossa vida. Irmão, a mudança, ela acontece na nossa vida, é por uma questão, primeiro, de querermos mudar. Amém? Porque a Bíblia diz que quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Mas você tem que querer. Se você não quiser, não vai acontecer, não adianta. Esse dia uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu estou orando para namorar com fulano.
Já tem 6 meses que eu estou orando. O senhor acha que eu devo parar ou que eu devo continuar? E eu falei, fulano sabe? Não. Eu falei, então você está perdendo tempo. Você tem que chegar para ele e perguntar. Ei, você quer que eu ore para namorar com você? Se ela disser que sim, você continua namorando. Se disser que não, desista, sai fora. Porque Deus não vai fazer a pessoa gostar de você se a pessoa não quiser. Amém, irmãos? Deus não vai fazer nada da qual você rejeita. O que a Bíblia diz? Quando nós damos um passo para Deus, o que acontece? Ele dá o quê? 2 na nossa direção, mas ele só dá depois que nós damos o primeiro passo. O primeiro passo tem que partir de você. O primeiro passo tem que partir do seu eu. O primeiro passo tem que partir do seu querer, da sua vontade. Coloque a vontade no coração de ser diferente. Coloque um desejo no coração de ser diferente. Diga, eu quero ser diferente. Eu vou ser uma nova criatura. Eu vou ter uma nova mentalidade. Eu vou ter um novo eu. O Espírito Santo virá sobre você, vai te encher e você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Mês passado nós pregamos muito sobre Daniel. E tem uma coisa em Daniel, irmão, que me chama a atenção. Quando ele diz o quê? Que ele colocou no coração dele de não se contaminar. Não foi Deus que colocou não, irmão. Foi ele. Foi ele homem. Foi ele pessoa. Ele colocou no coração dele de não se contaminar com manjares do rei, porque o manjar do rei representava o espírito de Satanás, era comida, era sacrificada aos ídolos, a idolatria, e ele não queria desagradar a Deus, por isso ele colocou no coração dele. Vocês estão entendendo? Estava lá, irmão, José e a mulher de Potifar. José e a mulher de Potifar. José correu, e ele disse o quê? Eu não quero entristecer o meu Deus. Ou seja, eu não quero, foi uma atitude que ele tomou. Então tem atitude, irmão, que é nós que temos que tomar, amém? Se você der um passo, Deus vai estar 2 passos na sua direção. Se você resolver mudar realmente de atitude, com certeza Ele vai te encher do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele procura os fiéis da terra, amém, irmãos? Então se você Ele vai te achar e vai te encher, amém? Quarta coisa, nós vamos falar de umas 50, mas eu sou até quarta, tá? Abra aí o livro de Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Que promessa é essa? Deus prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que os velhos teriam sonho e os jovens teriam visão. Promessa de Deus, derramar o Espírito dele sobre nós, amém? Amém? Então Jesus disse o quê? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Jesus disse, olha, eu vou para o céu, quando chegar lá, eu vou mandar o que o Pai prometeu, eu vou mandar o Espírito Santo. Requisito básico para receber. Quem quer receber o Espírito Santo? Diga comigo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Irmão, quando Jesus subiu para o céu, tinha cerca de umas 500 pessoas. Quando Jesus disse isso, tinha uma grande multidão ouvindo. Jesus disse, olha, eu vou e vou mandar sobre vós a promessa do meu Pai. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Apenas ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Por exemplo, aquela grande multidão que estava lá, Jesus disse que ia mandar o Espírito Santo, mas ele colocou uma coisa aqui: ficar em Jerusalém. A Bíblia, segundo a Bíblia, só foram batizados lá em Jerusalém 150. E aonde estavam as outras pessoas das 500? Não foram, desobedeceram. Os que foram para Jerusalém
que ficaram no cenáculo, buscando e orando, foram batizados. Deus sempre coloca uma coisa para provar o teu coração, amém? O que é ficar em Jerusalém para nós hoje? É ir lá para a cidade de Jerusalém? Não. O Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, tá? Que chegaria o tempo de adorar, que o tempo era agora, que não ia adorar mais nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Por quê? Porque nós íamos adorar em espírito e em verdade. O que é ficar em Jerusalém? É ficar em adoração. O que é ficar em Jerusalém? É buscando a Deus, é clamando ao Senhor, é pedindo para ser batizado, é conversando com Ele em oração. Isso é ficar em Jerusalém. Não é pegar um avião e ir lá para Jerusalém, não. É Jerusalém espiritual. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo tem que ficar em Jerusalém. Jerusalém simboliza a presença de Deus. Ficar na presença de Deus, amém? Você está aqui na presença de Deus. Você está em Jerusalém celestial. Você está em Jerusalém espiritual. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Ele quer que você permaneça na presença dEle. Ele não disse que seria hoje. Ele não disse que seria amanhã. Ele não disse por discípulo, vai lá para Jerusalém, quando chegar lá eu vou batizar. Não, ficar lá, vai buscar, vai se humilhar, vai orar, vai estar louvando na presença do Senhor, e eu vou revestir com o poder que vem lá do alto, amém?